Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, os versos 16 a 18, Paulo nos diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito, como um contra o outro, de modo que vocês não satisfazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. O apóstolo Paulo, ele nos mostra nesse texto que a vida cristã é como uma luta entre a carne e o Espírito, entre a nossa natureza humana e a nossa natureza espiritual. E essas duas, elas estão sempre lutando. E Paulo nos aconselha a impulsionar a nossa vida espiritual para que nos afastemos dos desejos da carne. Todas aquelas pessoas que são cristãs, que vivem essa vida cristã na sua íntegra, ele é de todas as formas bombardeados, porque nós vivemos essa luta entre essas duas naturezas. Paulo, ele diz, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu estou sempre fazendo. Ou seja, a nossa natureza humana, ela quer aquelas coisas que são prazerosas, aquelas coisas que dão prazer imediato, ela não tem muito a consciência daquilo que é necessário. A nossa natureza carnal, ela tem aquela natureza do hoje, do agora, do momentâneo. Por isso, existe essa luta. E a vida cristã é essa tensão. Paulo diz que para você não satisfazer os desejos carnais, aquilo que é a sua natureza humana, você deve lutar e satisfazer os seus desejos espirituais. O apóstolo Paulo, ele faz questão de nos dizer que se o Espírito nos mostra aquilo que devemos fazer, ele também nos capacita a fazer aquilo que devemos fazer, porque nós não somos capazes de vencer a essas tentações, e todos nós somos tentados. Se nós dependermos apenas da nossa vontade, nós capitularemos e cairemos com facilidade. Por isso, o apóstolo Paulo, ele faz questão de nos conclamar a vivermos de outra forma. E aí Paulo, nesse mesmo texto, ele vai enumerar quais são as obras da carne. As obras da carne são os vícios. Todos esses vícios que nós conhecemos, prostituição, lascívia, toda essa gama de coisas que impureza, libertinagem, idolatria, ódio, discórdia, ciúme, ira, inveja, egoísmo, dissensões, facções, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aí Paulo também ele mostra o fruto do Espírito. E é interessante que as obras da carne são muitas, mas o fruto do Espírito é um só. Não são os frutos, mas Paulo diz o seguinte: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, enquanto as obras da carne são muitas, o fruto do Espírito é um só. Ou seja, alegria, paz, amabilidade são como pedaços de um mesmo fruto. Quando você é revestido pelo Espírito Santo, quando você vive no Espírito, você tem todas essas qualidades. Isso não significa que você não vai ser tentado. Por quê? Porque você e eu somos humanos. E pelo fato de sermos humanos, seremos sempre tentados. Mas se alimentarmos o Espírito será sempre mais forte e dominará a carne. Caso contrário, seremos dominados e cairemos. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz, que Deus te abençoe.